seja bem-vindo ao nosso programa Vida e Atitude de hoje. É muito bom saber que você está aí acompanhando a nossa programação. Você que tem escrito para a gente, tem participado através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é escritor, se chama João Rainer Burr. Ele escreveu um livro muito interessante que você vai conhecer daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, pastor e escritor João. Olá, Clarice, boa tarde, é muito bom estar com você. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você e com os teus telespectadores nessa tarde. Eu é que agradeço por você ter vindo, ter aceitado o convite com uma agenda cheia, porque você lançou um livro faz pouco, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele, na verdade. Mas antes eu quero saber quem é o João, conte para nós, fale um pouquinho sobre você, João. Bom, eu sou casado com a Tânia, nós temos 2 filhas, 2 princesinhas, a Rebeca de 11 anos e a Cecília de 8. Sou pastor na Igreja Evangélica Menonita de Curitiba e sou professor de Novo Testamento na Faculdade Fidelis, também lá no Boqueirão, onde também é a nossa igreja. Que bênção! Então um beijo para sua família, seus amigos, os membros lá da sua igreja que estão acompanhando Vida e Atitude e a todos os seus leitores que com certeza já estão apreciando o seu livro. Eu estou bem curiosa para conhecer, para saber sobre o seu livro, porque é um tema que me chamou muito a atenção. Então, eu vi ali, você trouxe ele para mostrar para a gente, O título do seu livro é... O Sofrimento do Pastor. O Sofrimento do Pastor, gente. É um tema pesado, um tema até difícil de falar. Porque quem que gosta de falar de sofrimento, Ninguém gosta de falar de sofrimento. A gente geralmente gosta de falar de sucesso, de vitória, de coisas positivas. Mas nós precisamos, não é, pastor? Falar também sobre essa questão que é tão necessária, como estávamos falando agora há pouco ali nos bastidores. E por que você resolveu então escrever um livro com esse título? Pois é, eu trabalhei 7 anos pastoreando pastores na nossa convenção das igrejas menonitas e nesse período eu percebi que pastores muitas vezes sofrem, não é? Ao contrário do que às vezes as pessoas, os membros de igreja pensam, o pastor ele também passa por sofrimentos. E aí eu pensei em pesquisar mais sobre o tema quando entrei no mestrado. E aí, no mestrado, só a minha experiência não bastava, não é? Eu tinha que ter pesquisas acadêmicas comprovando ou não esse fato. Então eu fui para os livros e tentei pesquisar o que tinha escrito sobre esse tema. Mas a minha ideia desde o início foi ajudar pastores que sofrem, não é? Muitas vezes o pastor tem aquela imagem de ser um super-herói. Muitos membros entendem que o pastor é super-herói, que ele não passa por dificuldade nenhuma, ele está sempre disponível para ajudar os membros, mas a realidade não é bem assim. Pastor também sofre, pastor é gente e muitas vezes não tem onde pedir ajuda. E é interessante porque você atuou como pastor numa igreja local, é isso? E pôde sentir essa experiência do que é ser um pastor, literalmente, Sim. Eu sou pastor já há mais ou menos 15 anos, não é? Nem sempre na igreja onde eu estou hoje, mas já fui pastor em outras igrejas menonitas. E você percebe muitas vezes essa questão que você sofre, os membros têm uma alta expectativa depositada sobre você. E quando você sente alguma coisa diferente, algum sofrimento, você diz, com quem que eu vou pedir ajuda? Não é? E olhando para os pastores que eu cuidava, eles tinham esse mesmo sentimento. Então é algo que às vezes as pessoas não percebem, que o pastor está sofrendo. Muitos falam, mas o pastor sofre, eu não sabia disso. Pastor pode sofrer? Alguns ficam surpresos, alguns membros de igreja me perguntam, mas eu não sabia disso. Como é que é isso? Então, mas é um fato real, comprovado por pesquisas, não é? As estatísticas falam que 70% dos pastores lutam com depressão. É muito sério isso. Isso é muito sério, pastor João, porque, inclusive, você escreveu esse livro faz quanto tempo que você começou a desenvolver o livro? Quantos anos? Eu comecei a pesquisa em 2013. 2013. Nós estamos em 2018. Uns 4 ou 5 anos no máximo, não é? Então, daí eu fico pensando assim, pastor, naquela época já passava na sua cabeça o que poderia acontecer, o que aconteceu, por exemplo, com alguns pastores no ano passado, em 2017. Foi muito triste o que a gente viu. Eu não sabia que ia chegar a tal ponto, não é? Eu sabia que pastores estavam sofrendo, mas eu não tinha ideia de que chegaria a tal ponto de pastores se suicidarem. Isso realmente é muito triste, não é? E não foi só um caso, né? Não foi só um caso.
Tem acontecido vários casos, não é? Agora muitas pessoas me contam, eu conheço mais um caso em tal estado. Então isso é muito alarmante, né? Eu não tinha noção que isso ia acontecer. Eu queria ajudar os pastores, sabia que eles sofriam, mas não sabia que estava nesta proporção. Então isso realmente me choca, me assusta, e eu espero que esse livro possa ajudar a transformar essa realidade. Sim, e com certeza vai ajudar, pastor. No próximo bloco eu queria continuar essa conversa com você, tá? Para a gente entender alguns tópicos que você trouxe no seu livro, né? E, enfim, vamos continuar esse assunto que é necessário. Falar sobre o sofrimento dos pastores. Você que está aí ligado com a gente, você que é pastor, você que é pastora, né? Você que é líder, você que está estudando teologia ou está se preparando para o ministério, é importante ouvir o que nós vamos falar aqui, porque é também prevenção, tá? Então, fica ligadinho com a gente. Voltamos com o programa Vida e Atitude e nosso convidado de hoje é o pastor e escritor João Rainer Burr. Ele que escreveu um livro muito interessante que fala sobre o sofrimento do pastor. Esse é um assunto realmente necessário para falarmos, não é, pastor João? Ele é muito importante, não é? Até no sentido das pessoas se conscientizarem que é um mal que existe. E eu creio que o próximo passo daí é prevenir, não é? Certo. Prevenir que pastores se suicidem. Eu creio que esse também é meu maior objetivo, não é? Conscientizar igrejas que é um mal que existe, que é silencioso, não é? Como diz na capa do livro, um mal silencioso. Um mal silencioso. Que muitos não percebem, mas é preciso prevenir. E certo. Tem maneiras de prevenir. Essa que é a boa notícia, não é? Tem maneiras de prevenir. Você falou que escreveu, começou lá em 2013, certo? E depois você viu tanta coisa acontecendo aí, né? Você citou aqui até com pesar, né? Nós ficamos realmente tristes porque pessoas se suicidaram por se sentirem sozinhos. Se sentirem sozinhos, talvez sem apoio, talvez sem alguém para se abrir, para falar dos seus dilemas, dos seus problemas. Porque o pastor é aquele que vai ouvindo, né? Ele vai ouvindo, aconselhando. Como que você vê essa questão? De repente... o que pega mais? Meu primeiro desafio no livro era tentar provar que os pastores sofrem, né? Então esse foi meu primeiro desafio, mostrar para as pessoas que isso é um mal que existe. O segundo passo, comprovado através de pesquisas, por exemplo, né? No Brasil não tem muita pesquisa, mas eu consegui encontrar algumas pesquisas que igrejas fizeram comprovando que pastores sofrem. Algumas pesquisas de fora, também nos Estados Unidos, não é? E aí o segundo passo, eles sofrem, mas por que sofrem? Por quê? Não é o que causa sofrimento a eles. Então, no primeiro capítulo, eu listo 8 ou 9 itens que causam sofrimentos ao pastor. Um item é aquele que você comentou, o pastor sempre escuta o problema dos outros. Acontece que você, ao escutar o problema, é quase impossível que o problema do outro não te atinja. Não é? Na faculdade de teologia você aprende que você não pode ser atingido pelo problema da pessoa que vem se reconciliar com você. Na teoria é muito fácil, mas na prática você sofre junto com o teu membro. Porque acaba absorvendo, né, aquele problema, aquela diversidade do teu aconselhando.
Exatamente. Esse é um problema real. Isso pode ocasionar um sofrimento grande para o pastor. Quando o mal do membro fica nele, não é? O outro item, por exemplo, os pastores são atingidos pela solidão. Pela solidão. Isso muitos não acham, eles acham, mas o pastor está sempre no meio de gente. Ele está no culto rodeado de pessoas, ele vai em festas de casamento, aniversário, sempre está rodeado de gente. Mas o fato é que o pastor é só. Quando vem um problema, ele não tem amigos, muitos amigos com quem compartilhar o seu problema. Então a solidão é um problema sério que também pega no pastor. Não é? São 2 pontos que eu ressalto aqui no livro. Tem outros, por exemplo, hoje no nosso mundo, essa pressão para o crescimento nas igrejas. A igreja precisa crescer, o pastor precisa bater metas, precisa batizar pessoas. Isso também frustra o pastor. Que o pastor fala, eu fui chamado por Deus para cuidar de gente. E de repente o pessoal está exigindo que eu bata metas, não é? Que eu cumpra, faça números, faça a igreja crescer. E dá um choque nele, diz, mas quem obedeço? A Deus, que é autor do meu chamado, ou a pessoas que me contrataram, não é? Entre aspas, e querem que eu produza em alta performance? E isso deve pesar muito, né? Principalmente para um pastor que cuida de uma igreja que exige esse crescimento, como você falou. Agora, é realmente um desafio, né? Ser pastor, principalmente nos dias de hoje, em que vivemos tantos conflitos, né? Tantas crises, crise econômica, eu também acho que a parte financeira também às vezes pode pegar, né? Porque o pastor também tem família, o pastor ele tem que comer, ele tem que viver, ele tem que se movimentar, ele tem que usar um transporte, muitas pessoas não entendem isso. Isso é porque 90% das igrejas são igrejas pequenas, né? A gente sempre acha que as igrejas todas são grandes, mas 90% são igrejas pequenas, com poucos membros. E tem pastores que às vezes têm dificuldade de se manter com o salário que a igreja consegue pagar. E aí isso afeta muito. Se o pastor não consegue dar conta da sua família, sustentar a sua família, sua esposa e filhos, ele vai ficar abalado, não vai conseguir produzir corretamente. E deve vir aquele sentimento, se eu não posso sustentar a minha família, cuidar da minha família, vou cuidar eu da minha igreja, né? Do meu rebanho? Então eu imagino que deve vir muitos questionamentos, né? Para quem é pastor, que cuida de fato de uma igreja. Olha só, realmente esse assunto é profundo, pastor. É profundo. Dá muitas horas falar, de conversa. Muitas horas de conversa. E agora, realmente é importante aí essa questão do prevenir. Pois é, mas aí nós levantamos o problema, né? Nós então temos aí o sofrimento do pastor, né? O pastor sofre. Ele sofre, mas o pastor tem Deus, o pastor está intimamente ligado com Deus, pelo menos é isso que a gente acredita, né? Que nós, os pastores, os teólogos, enfim, as pessoas que trabalham na obra, né, na missão, nós estamos buscando a Deus todos os dias, uma intimidade com o Senhor, é muita oração, mas e mesmo assim pode acontecer a depressão? Por quê? Pode. Essa foi minha segunda pergunta, não é? Quando eu constatei que pastores sofrem, eu pensei, bom, o que a Bíblia fala sobre isso? Não é? Eu tentei achar um personagem bíblico, e são vários que sofrem, a Bíblia é repleta de personagens que caminham com Deus intimamente e sofrem, mas eu escolhi o apóstolo Paulo, não é? Eu falei, olha, Paulo, ele era pastor, ele agia como pastor, apesar de ter o título de apóstolo, ele agia como pastor. E aí eu fui para a Bíblia e ver se Paulo sofria. E Paulo sofria. Sofria e muito. Sofria e muito. Bom, ele tinha o espinho, né? O espinho na carne. O espinho na carne é um sofrimento. Eu cheguei em 23 sofrimentos do apóstolo Paulo. O meu orientador falou, é muito, João. 23 é demais. Condense isso em 8, 9 pontos, não é? Foi um desafio, mas nós conseguimos condensar esses tópicos de sofrimento de Paulo. E Paulo, às vezes, também ficava chateado. Uma vez em Atenas, ele pregou e as pessoas zombaram dele. E você percebe no caminho de volta, ele tinha uns indícios que estava triste, estava talvez até em depressão. Então essa questão de que um cristão não pode ter depressão não é válido, não é? Tem cristãos que sofrem de depressão e tem pastores que sofrem de depressão. Não é porque você é cristão e pastor que não pode ter depressão. Às vezes as pessoas acham, está tão próximo de Deus que depressão é uma doença para quem não caminha com Deus. Não é verdade. Não é um sinônimo de fraqueza. Não é um sinônimo de fraqueza. Pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um.
E aí eu olhei para Paulo e a pergunta que eu fiz em seguida, bom, Paulo sofre, temos pastores hoje que sofrem, como é que Paulo fez para enfrentar o sofrimento? Esse é o terceiro capítulo, é isso, como é que eu posso olhar para Paulo e ver como ele enfrentou o sofrimento e aprender com Paulo, não é? E Paulo fala, por exemplo, sofrimento não é sinal de fraqueza. Muito interessante. Bom, a gente está indo para um breve intervalo e nós vamos continuar essa conversa sobre esse assunto muito, muito importante. Não sai daí que a gente já volta, tá? Voltamos com o Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Hoje o assunto que nós estamos falando parece um assunto muito delicado, é um assunto muito delicado, muito forte até de falar, porque nós estamos falando sobre o sofrimento dos pastores e ver tudo o que tem acontecido, né, nos últimos tempos com os pastores, não é verdade, João? Sim. Você que também é pastor, escritor do livro, o João trouxe aqui pra gente um livro que fala justamente sobre isso, sobre o sofrimento dos pastores. É um assunto necessário, por isso nós estamos conversando sobre isso aqui, não é, João? Sim. Agora, nos primeiros blocos nós conversamos sobre, né, os problemas, os conflitos que os pastores enfrentam, sobre o peso que pega muitas vezes. Mas o que fazer, pastor João? Paulo, nesse sentido, é um excelente exemplo, né? O apóstolo Paulo, ele sofria, ele não negava o sofrimento, mas ele continuava o trabalho dele. Então esse é um recado muito forte para nós pastores. Se você tem chamado de Deus para o trabalho pastoral e você sofre, continue. Se Deus está te chamando e você quer ser fiel a Deus, continue, faça que nem Paulo. Paulo dizia, olha, o fato de eu sofrer prova que eu sou um verdadeiro apóstolo. Não é um sinal de que eu devo parar de caminhar com Cristo. Não, ele ia com mais força no trabalho dele. Ele dizia, olha, o fato de eu sofrer não diz que eu sou fraco. Mas eu com Cristo posso muito. Ele dizia, olha, em Cristo, apesar de ser fraco comigo, eu sozinho sou fraco, mas em Cristo eu sou forte. Sou forte. Não é? Ele dá exemplos mais palpáveis, como por exemplo, cuidem de vocês mesmos. Não é? Eu acho interessante quando Paulo diz assim, cuidem de vocês mesmos. É uma dica importante. Se ele diz para se cuidar, é sinal que tem perigo. Sim, porque para cuidar do outro tem que estar bem também. Exatamente. Né? Cuidem de vocês mesmos para você poder cuidar da igreja. Então é uma dica muito importante. Cuidem. Tenham amigos, por exemplo, ele tinha Timóteo e Tito, que eram amigos dele, ele compartilhava dificuldades com eles. Então o pastor, tenha um amigo. Tenha pelo menos um amigo fiel com o qual você possa conversar, com o qual você possa desabafar, com o qual você possa compartilhar seus problemas, aquele amigo que ora com você. É a dica de Paulo, que Paulo nos dá e funciona, no sentido de prevenir esse mal que nos aflige e às vezes nós nem percebemos que está pegando em nós. Isso mesmo, muito bom, pastor João, o autor do livro, né? Deixa eu dar uma mostrada aqui para os nossos amigos, do livro O Sofrimento do Pastor, da editora Esperança, da editora Esperança, que vocês têm uma parceria, né?
E é muito bom saber que vocês aí, né, lançaram esse livro, faz pouco tempo que foi lançado, não foi? Sim, foi lançado essa semana, não é? Eu agradeço à editora Esperança e eu sempre gosto de comentar a capa, não é? A capa ficou muito bonita. Ficou muito boa mesmo, chama atenção, né? E o assunto, né? Principalmente o conteúdo deste livro. Então, pastor, tem como prevenir, não é? Tem como prevenir. Você, pastor que está aí nos ouvindo, pastora, líder, você que tem um chamado, né, para cuidar de pessoas, para ser um cuidador, para trabalhar na obra, né? Tem como prevenir. O exemplo de Paulo nos ensina isso. Se você é chamado por Deus para pastorear a gente, não desista. Paulo nos ensina isso. Vai sofrer, vai sofrer. Você sofre porque você é uma pessoa, você sofre porque você é um cristão, você vai sofrer porque você é pastor. Mas Paulo superou. Paulo nos dá essa dica. Continue em frente. Deus está com você. Jesus é nosso bom pastor. E se Paulo deu exemplo, ele era humano como nós temos uma chance. Então, pastor, você que me assiste agora, não desanime. Deus está com você. Se Ele te chamou, Ele é fiel para conduzir você até o final da obra que Ele tem preparado para você. Não desanime, vá em frente. Amém. Muito bom, muito bom. Olha só, já que você falou sobre Paulo, você falou sobre o embasamento, né, de você, que você procurou, você se embasou na Bíblia, é claro, para escrever um livro como esse, então, com um título tão profundo. Então, por isso que Ministérios Pão Diário quer te presentear com esses presentes aqui. Deixa eu mostrar para os nossos amigos do Vida e Atitude, com esses dois livros aqui, presente, tá? Para você continuar se inspirando, porque aqui nós temos então Mateus a Atos, né? Aventurando-se através da Bíblia, e temos também de Romanos a Filemão. Tenho certeza que vai ser um material belíssimo e muito útil para o pastor continuar se inspirando cada vez mais, para continuar escrevendo, né? Quem sabe um próximo livro. Muito obrigado. É o primeiro que eu escrevo e agradeço o material que você me entrega. Mais uma vez fiquei muito feliz com a nossa conversa. Obrigado pelo apoio, não é? Pelo espaço que você está nos dando. E com certeza esse material vai ser muito útil, né? Vai ser muito útil. Eu vou mergulhar, vou ler com certeza com muita alegria esse material. Ótimo, e eu vou ler o seu livro, porque parece que alguém comentou ali que eu ia ganhar um de presente, não? Com certeza. Olha só, estou me aproveitando aqui, mas ele falou, olha, já trouxe um aqui, então já posso ficar com o meu? Claro, esse é seu muito livro. Obrigada, muito obrigada. Muito carinho. Vou ler com muito carinho também, muito obrigada. Pastor, vamos ler uma meditação juntos aqui? A gente sempre faz isso aqui no programa Vida e Atitude, a gente traz uma meditação que é bem isso que o pastor falou, a gente precisa buscar, né? Buscar da fonte, diretamente da fonte, como você falou. E todos nós, né, precisamos, seja pastores, não sejam, qualquer pessoa precisa estar conectado com a fonte, conectado com Deus. E vamos ver o que diz então essa meditação de hoje do Pão Diário? Vamos lá. Vamos lá. O título diz assim: confira o óleo. Quando ajudei nossas filhas a aprenderem a dirigir, incluí uma pequena instrução sobre manutenção mecânica básica. Visitamos um posto de gasolina onde elas aprenderam a conferir o óleo todas as vezes que abastecem o carro. Hoje, anos depois, elas frequentemente me lembram que meu lema de 6 palavras, óleo é barato, motores são caros. Acrescentar menos de 1 litro de óleo não é nada comparado a substituir um motor. A manutenção também é importante em nossas vidas espirituais. Separar um tempo para todos os dias ler a Bíblia, orar, ouvir a Deus, é um elemento chave para evitar um colapso. No Salmo 5, Davi escreveu: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Nos versículos seguintes, ele derramou seu coração em louvor e ação de graças e pedidos a Deus. Muitas pessoas acreditam ser essencial começar todos os dias com o Senhor, antes de checar os seus e-mails, inteirar-se nas notícias ou tomar o café da manhã. Elas buscam alguns momentos de quietude para ler uma porção da palavra de Deus, louvá-lo por sua grandiosidade, agradecê-lo por seu amor e buscar o seu direcionamento. Outros investem tempo lendo e orando em diferentes momentos do dia. Não é mágica.
é manutenção, pois pedimos diariamente ao Senhor que encha o nosso coração com sua presença na estrada da vida. E é isso que nós precisamos. Como foi dito aqui, nós precisamos nos encher diariamente com a palavra de Deus e também ter um relacionamento íntimo com Ele. E como Cristo fez tantas pessoas, senão Ele teria feito uma pessoa só, não é verdade, pastor? Então nós temos que ter esse relacionamento que você falou, né? Conversar, abrir o nosso coração e buscar ajuda e buscar tratamento também, é claro, né? Com certeza. É isso aí. Bom, olha só, antes de terminar o nosso programa, vamos deixar os contatos do pastor, certo? Pode ser? O contato para quem quer adquirir o livro, quem quer conhecer melhor esse tema, né? Se aprofundar nesse tema. Vamos deixar o seu telefone? O que o pastor gostaria de deixar? Qual o contato? Podemos deixar meu telefone, é 41 9 8859-9363, telefone e WhatsApp, não é? Podem entrar em contato comigo. Tem o site da editora, não é? Esperança, também é possível adquirir o livro por lá, né? Então, ficam aí os nossos contatos. Ótimo, muito obrigada, parabéns pelo tema escolhido, pelo livro, né, o lançamento que foi há poucos dias, que Deus continue inspirando o Senhor para que possa continuar ajudando muitos pastores, muitas pessoas. Muito obrigado por esse tempo com você aqui. É isso aí. Bom, gente, vocês ouviram, né, o que nós falamos aqui, que assunto profundo e que importante falar sobre isso. Muitas vezes a gente não quer falar sobre o sofrimento, mas nós precisamos falar e precisamos buscar ajuda, né? Então, se você está aí sofrendo, você é pastor, você está com um chamado, né, para servir a Deus numa igreja, ou já está há muito tempo, ou está estudando ainda para entrar na obra, né? Então, prepare-se, previna-se, busque ao Senhor sempre, né? Converse com pessoas e, se você já estiver enfrentando algum problema, procure ajuda, procure um profissional da saúde, procure ajuda, não sofra aí sozinho, porque Deus tem grandes coisas para você. Obrigada por nos acompanhar em mais um Vida e Atitude. Eu deixo aqui um beijo carinhoso, que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo encontro.